Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje é sobre o tratamento contábil do goodwill no método de equivalência patrimonial nas normas do CPC, então, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, vamos observar. A aula de hoje vai ser uma aula introdutória em relação ao assunto, né? O CPC 15 é um CPC que trata mais especificamente dos investimentos que são avaliados em combinações de negócio, né? Por isso o mesmo trata então das combinações de negócio. Mas ele adentra no assunto equivalência patrimonial, conforme nós vamos ver a seguinte, mas de forma genérica. Isso é, trata da equivalência patrimonial tanto para as controladas quanto para as coligadas e também para as controladas em conjuntos. Já a interpretação técnica ICPC 9, que já está na sua segunda revisão, ela trata mais especificamente, então, do goodwill que é adquirido tanto pelas controladas quanto pelas coligadas. Já que, então, a partir do advento da interpretação técnica ICPC 9, já na sua segunda revisão, o tratamento contábil do goodwill para controladas é um e para coligadas e controladas em conjunto é outro. Então nós vamos ter 3 aulas sobre esse assunto. Hoje uma aula mais geral e depois uma aula só sobre goodwill adquirido por empresas controladas e outra aula para as coligadas e controladas em conjunto, cujo tratamento contábil é o mesmo. Muito bem. No Brasil, até o advento do pronunciamento técnico CPC 15, o ágio surgia quando era adquiridos investimentos de caráter permanente, isto é, não eram investimentos adquiridos com caráter temporário, os quais são registrados no circulante no realizável a longo prazo, né? Então, esses são aqueles que são registrados no ativo não circulante, que são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, sendo que à época o conceito adotado era o da diferença entre o valor pago e o valor contábil do patrimônio líquido dessa companhia que foi adquirida. Assim, se os preços pagos pelas ações de uma determinada investida fosse maior que o valor patrimonial dessa investida, tinha-se um ágio. E se ocorresse o inverso, isso é, o valor pago foi menor do que o valor patrimonial dessa companhia, tinha-se então um deságio. Observe-se, não se utilizava o conceito adotado a partir do CPC 15, que é o do valor justo. Dessa forma, ainda em relação a esse assunto, é importante destacar que a legislação societária, isso é, a Lei 6404/76, com posteriores alterações, culminando com a 11.941 em 2009, não tratava sobre o assunto ágio ou deságio dentro dessa própria norma, né? Todavia, posteriormente, então, lá em 96, a CVM, por meio da Instrução Normativa número 247/96, lá no artigo 13, normatizou, então, esse assunto, que é justamente o ágio ou deságio na aquisição de investimentos. Na qual, então, nesse artigo 13 dessa instrução, que posteriormente foi ajustado pela Instrução Normativa número 285/98 também da CVM, determinavam que a diferença entre o valor pago e o patrimonial deveriam ser registrados em subcontas distintas, né, denominadas de ágio e deságio na aquisição ou ainda na subscrição de um investimento. A primeira norma que tratou especificamente dessa forma de apresentação das demonstrações contábeis do ágio e do deságio foi a Instrução 247/96.
Além disso, essa mesma deliberação, instrução normativa CVM 247 de 96, no artigo 14, determinava que o ágio e deságio deveriam ser contabilizados com a indicação do fundamento econômico que gerou a sua aquisição. Isto é, se o fundamento econômico foi por diferença do valor de mercado, né, se pagou a mais por essa empresa ou a menos em razão da diferença do valor de mercado para o valor contábil, ou ainda a fundamentação econômica tenha sido expectativa de lucros futuros. Então, o ágio pago por uma expectativa de lucros futuros que se tinha então nessa investida. Muito bem. No entanto, com a entrada da vigência do pronunciamento técnico CPC 15, isso é, dos exercícios encerrados a partir de 2010, esse tratamento contábil então mudou. É importante ainda destacar que o tratamento contábil do goodwill no método de equivalência patrimonial inicialmente foi o publicado pelo pronunciamento 15, que é mais genérico, conforme a gente falou no início da aula. E posteriormente ele foi complementado e interpretado, esse pronunciamento técnico CPC 15, pela interpretação técnica CPC 9, que atualmente já está na sua segunda revisão e que é mais específica em relação a este assunto. Muito bem, a partir então do pronunciamento técnico CPC 15, de acordo então com o item 32 desse pronunciamento, o adquirente deve reconhecer o goodwill na data da aquisição, mensurado como o valor em que A exceder a B. Então, eu vou pegar o valor de A e diminuir o valor de B. E sempre que essa diferença for positivo, ou seja, A exceder a B, eu tenho um goodwill. Caso a diferença seja negativa, eu tenho um ganho por compra vantajosa, anteriormente denominada de goodwill negativo. Mas isso é assunto das próximas aulas. Vamos ver aqui então o que é esse valor de A que deve exceder ao de B para que surja então o goodwill a partir então do pronunciamento técnico CPC 15. Aqui está a soma do valor da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida. Em geral, o valor que foi pago em troca então do percentual de participação que a gente adquiriu na investida. Soma então desse primeiro valor, soma do valor das participações de não controladores na adquirida, que é então obtida pelo produto entre o percentual de participação possuído pelos investidores não controladores no patrimônio líquido a valor justo da investida. E no caso de uma combinação de negócios realizadas em estágio, o valor justo no data da aquisição da participação do adquirente na adquirida imediatamente antes da combinação. Conforme a gente viu na aula que trata especificamente da combinação de negócios em estágio, quando ocorre uma combinação de negócios em estágio, nós devemos remensurar a valor justo a participação pré-existente nessa investida. E é justamente isso que está tratando aqui, então, no item A, que é a soma, então, desses três elementos que a gente acabou de identificar. O valor pago pela adquirida, o valor da participação dos não controladores da adquirida e, se for o caso da combinação de negócio, o valor da participação do adquirente no valor justo em relação a essa participação pré-existente. Então, o somatório de A menos o somatório de B, e B é o que? O valor líquido na data de aquisição dos ativos identificáveis e dos passivos assumidos, que são, como regra geral, no CPC 15, mensurados ao valor justo. Então, a partir do advento do CPC 15, é dessa forma que nós calculamos
o goodwill. Além disso, de acordo com o item 6 do pronunciamento técnico CPC 15, a investida deverá então registrar o investimento que ela adquiriu, segregando duas parcelas. Primeiro, a parcela do investimento, que vai ser representado pelo percentual adquirido no capital da investida, aplicado sobre o patrimônio líquido ajustado a valor justo da entidade adquirida, e uma outra parcela referente ao ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, que agora é então denominado de goodwill, representado pela diferença positiva entre o valor pago ou valores a pagar e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da entidade adquirida. Então devemos segregar, registrar separadamente esses dois itens. Dessa forma, antes do cálculo então e do ajuste, do saldo de investimentos, nós devemos fazer o quê? Os ativos e passivos da entidade devem ser ajustados pela investidora ao seu valor justo. Então, o primeiro passo é, quando da aquisição da investida, avaliar a valor justo todos os ativos e passivos da adquirida, para justamente a gente identificar o goodwill, que vai ser a diferença a mais paga em relação a esse valor justo. Inclusive de itens como, por exemplo, ativos intangíveis e provisões para contingências que não foram originalmente registrados pela adquirida, mas que são reconhecidos pela investidora em consequência dessa combinação de negócio. Então, quando ocorre uma combinação de negócio, as regras para o registro, para o reconhecimento de ativos intangíveis e também de provisões para contingências são menos restritivas do que aquelas observadas pelo pronunciamento técnico CPC 4 em relação aos ativos intangíveis e o pronunciamento técnico CPC 25 em relação às provisões para contingências, que nós vamos ver nas aulas seguintes. No entanto, como os registros contábeis originais da entidade adquirida não vão ser modificados, então eles vão permanecer sendo registrados com seus valores históricos, sem que sejam então imputados a ele o valor justo. Então a gente faz a avaliação só para identificar os valores justos dos ativos e passivos da investida, mas não registra eles contabilmente. Dessa forma, a investidora deverá identificar todos os itens que resultem em diferença entre esses valores justos e os valores contábeis de ativos e passivos para fins de controle, já que essa diferença, se positiva entre o valor justo e o valor contábil, nós vamos ver, é denominada de mais-valia, e se negativa é denominada de menos-valia, será amortizada. E para isso, então, é necessário um controle para justamente amortizar essa mais ou menos-valia. Dessa forma, então, vai ser necessário um controle extracontábil dessa diferença entre o valor justo e o valor contábil para fins de registrar a amortização quando da realização desse ativo ou desse passivo que possui diferença entre o valor justo e o valor contábil. Portanto, resumindo, o pronunciamento do CPC 15 nos dá um panorama em relação ao tratamento contábil do goodwill no método da equivalência patrimonial, tanto de controladas, quanto de coligadas, quanto de controladas em conjuntos. Isso porque, como a gente viu, ele é mais genérico. Posteriormente, a interpretação técnica ICPC 9, já está na sua segunda revisão, determinou então um tratamento contábil distinto para as controladas e outro para as coligadas e empreendimentos controlados em conjunto,
que será objeto de estudo das nossas próximas aulas. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.